Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Jaila, professora de língua portuguesa. Estamos dando início a mais um semestre, que seja um semestre muito abençoado para todos nós, ok, galerinha? Galerinha, nós vamos iniciar o nosso semestre falando um pouquinho de literatura, né? Nós encerramos o romantismo e agora nós vamos entrar no realismo. O nosso conteúdo é realismo no Brasil e temos como objetivo compreender acerca do realismo no Brasil e diferenciar o realismo do romantismo, né? A escola que estudamos anteriormente. Bom, eu sempre gosto de conceituar os movimentos, né, para que vocês fiquem mais cientes do que se trata. Eu sempre gosto de definir. Então, o que foi o realismo? O realismo, ele nada mais foi do que um movimento artístico. Por que artístico? Porque ele não ficou só na literatura, né? Ele abrangeu a arte, a pintura, a arquitetura. Por isso que eu sempre coloco o movimento artístico. Então, o realismo ele foi um movimento artístico e literário voltado para representar a realidade da sociedade da época. No caso, a sociedade da época, né, a burguesia. O próprio nome já nos traz uma sugestão do que trata o realismo, né? Realismo nos lembra o quê? Realidade, real. Então, eu posso dizer a vocês, meus queridos alunos, que o realismo ele veio para quebrar, né, com o romantismo. Enquanto o romantismo era toda aquela coisa idealizada, toda aquela coisa enfeitada, aquele romantismo exagerado, o realismo veio para quebrar com tudo aquilo. O realismo veio mesmo para mostrar a realidade tal qual ela era, sem enfeite, né? Ou seja, os artistas realistas, eles pensaram, não, já chega, já deu, a gente não aguenta mais esse negócio de romantismo, esse negócio idealizado, esse negócio meloso, vamos partir para a realidade mesmo. A realidade é assim, então eu vou mostrar o que é realmente, né, que está acontecendo no dia a dia das pessoas, no caso do dia a dia da burguesia, né, aquela classe social que estava em ascensão, que estava crescendo financeiramente, ok, meus amigos, ok? Pois bem, vamos lá. No realismo, nós encontramos 5 pontos importantes. Primeiro, objetividade. Os autores realistas, eles trabalhavam com a realidade nua e crua. Eles eram objetivos, não enfeitavam, não enrolavam, né? Eles, como diz o ditado, eles não ficavam enchendo linguiça, eles iam direto ao ponto, né? Do jeitinho que era, eles iam direto, eram curtos e grossos. Mais precisamente, o realismo, ele trabalhava com a razão, ou seja, a racionalidade chegou à tona no realismo. Vamos trabalhar com a razão, deixar a emoção de lado e vamos trabalhar com a razão. Vamos ser objetivos e racionais. No realismo, nós também não tínhamos idealização, ou seja, aquela idealização da mulher que existiu lá no romantismo, aqui não existe. No realismo, a mulher não é idealizada, a mulher é demonstrada como ela era, se era adúltera, se era prostituta, se era cortesã, tal. Não tinha a questão da idealização. Outro ponto importante, muito importante, por sinal, o realismo, ele manifestou-se apenas, vejam bem, apenas na prosa. Ele não teve poesia. Vocês estão lembrados que lá no romantismo, a escola antecessora ao realismo,
nós estudamos primeiro a poesia, logo em seguida nós fomos para a prosa. No realismo, não. No realismo não existe poesia. No realismo é direto à prosa, né? Aquele texto escrito em parágrafos, bonitinho. E, outro ponto importante, o realismo ele era centrado na burguesia, retratação do dia a dia da burguesia, ok, meus queridos? O contexto histórico. Sempre menciono que para estudarmos um movimento, uma estética literária, é necessário que conheçamos o contexto histórico, né? O que está acontecendo no período que aquele movimento artístico se desenvolveu. Pois bem, assim como o romantismo, o realismo também se desenvolveu aonde? Na Europa. E, precisamente, na França, né? Ele se desenvolveu na segunda metade do século XIX, mas vocês podem dizer assim, professora, mas e o romantismo? Também não foi no século XIX? Sim, o romantismo se desenvolveu no século XIX, porém foi na primeira metade do século XIX. Já o realismo, ele se deu na segunda metade do século XIX e início do século XX. No realismo já estava acontecendo o que? A segunda revolução industrial, né? Que era a questão da eletricidade, do petróleo, já eram novas tecnologias chegando ao mundo. O marco inicial, como assim o marco inicial? A primeira obra que deu início ao realismo no Brasil. Essa obra ela é chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela foi publicada no ano de 1881. Isso significa, né, que o nosso realismo ele se iniciou em que ano? Em 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de um autor muito famoso, Machado de Assis. Eu creio que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar em Machado de Assis. Então, se eu perguntar a vocês qual foi a obra que deu início ao realismo no Brasil, vocês já sabem. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrita no ano de 1881. Ok, meus amores? As características do realismo. Objetividade, como já mencionado para vocês, os autores realistas eles eram objetivos, eles faziam a exposição da realidade tal qual ela era, eles não enfeitavam, eles não ficavam enrolando, eles não ficavam enchendo linguiça, eles iam direto ao ponto. No realismo nós também temos o que? Crítica política e social. Como assim crítica política e social? Se eu estava mostrando a realidade, então eu estava fazendo uma crítica social, porque eu estava fazendo uma reflexão sobre a sociedade, sobre o que acontecia na sociedade da época. E diante disso, criava uma crítica, né? Situações do cotidiano. Como assim? O cotidiano de quem? O cotidiano da burguesia, o dia a dia da burguesia. E quais eram essas situações do cotidiano que eram retratadas nas obras realistas? O casamento por interesse, o adultério. Pense para vocês verem no realismo como os autores realistas gostam de falar de chifre. Praticamente toda obra tem falando de chifre, de adultério, seja por parte do homem, seja por parte da mulher. Outra situação do cotidiano que era muito abordada, a questão do lucro, né? A ambição desmedida, a questão do dinheiro falando em primeiro lugar, problemas familiares, tudo isso era retratado, não tinha enfeite, não tinha idealização. Outra característica é rejeição aos ideais românticos. Como já mencionado anteriormente, o realismo ele veio para romper com as ideias românticas, ou seja, romper com os preceitos românticos. Aqui já não tinha mais a questão do sentimentalismo, do ultrarromantismo, da idealização, não existia mais, ou seja, houve uma quebra, uma ruptura com todos esses ideais. O nosso principal autor chama-se Machado de Assis, o
principal autor, o que deu início ao realismo no Brasil, certo, gente? Para vocês terem uma noção, Machado de Assis, ele estudou pouquíssimo, não fez faculdade, era descendente de negros, era gago, epilético, pobre, porém se tornou um escritor muito famoso, né, para nós brasileiros, e foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, para vocês verem que toda a situação familiar dele, a questão da saúde, não impediu que ele se tornasse um escritor famoso, muito famoso, estudado no mundo inteiro. As nossas principais obras são quais? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembrando que tudo isso, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o título do livro, certo? Que foi escrito no ano de 1881 e é a obra introdutora do realismo no Brasil. Vocês podem ver um trecho do livro, uma dedicatória. Mas por que Memórias Póstumas de Brás Cubas? Na verdade, o autor ele cita, vai descrevendo as memórias depois que ele morreu, né? Depois que ele morreu, ele começa a escrever a história dele. Aí a introdução do livro começa assim, a dedicatória do livro começa assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas, ou seja, memórias pós-morte, né? A imagem do livro, vocês podem ver que é um verme, né, para lembrar esse trecho que é muito conhecido do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis. Meus amores, outra obra muito importante do realismo brasileiro chama-se Dom Casmurro. Ela também pertence a Machado de Assis. Foi publicada no ano de 1899. Por que recebe esse título Dom Casmurro? Casmurro significa teimoso, triste. Faz referência justamente a Bentinho, né, que ficou rancoroso, achando que Capitu havia o traído com Escobar, ok? Aqui nós temos um trecho da obra que diz o seguinte: sim, eu me faço de forte, mas já chorei no meu quarto, em silêncio, a porta fechada, travesseiro no rosto, chorei por dentro, sofri, mas sabe o que tudo isso resultou? Nada. É preciso aprender a crescer, viver, ser gente grande e enfrentar os nossos próprios problemas. Vocês podem observar que tanto a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro pertencem a Machado de Assis, o autor mais importante desse período do realismo brasileiro. Até a próxima, galerinha. Espero que tenha dado para vocês compreenderem acerca do realismo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Gente, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã, certo? Nunca desistam.